Eu assisti uma vez, assisti duas, aí montamos a estratégia de lançamento, o que que teria os e-mails. Depois de fazer, a gente voltou, eu voltei de novo, assisti uma terceira, uma quarta, e antes de a gente começar o lançamento, assisti uma quinta vez para ter certeza de que não Total. tinha esquecido nada. E você que entrar na fórmula de lançamento, se não tiver uma atitude bem parecida com o Saulo, de assistir 5 vezes, de tentar encontrar os próprios furos do lançamento, as chances são que você vai tender, e o mais louco, vai tender a funcionar menos. Não é à toa que esse lançamento chegou onde ele chegou. Oi, Saulo, tudo bom? Oi, Érico. Tudo jóia? Tudo bom? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, Saulo. É, conta pro pessoal, e você é um caso especial, que você já me conhecia pré-6 em 7. Quando o Érico não era o Érico, como ele é conhecido hoje. Quando o Érico, enfim. Conta pro pessoal como é que você me conhece, só pra gente começar assim. Poxa, é uma história muito interessante, viu? E, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito estar aqui com você, estar aqui com essa comunidade maravilhosa. Poxa, ver esse bando de empreendedor querendo fazer alguma coisa por esse país, agregar valor, é muito legal poder participar, é realmente uma honra, né? Então, eu conheci o Érico, né? O Érico é casado com a Ju, que é prima da minha esposa, mas conheci o Érico há algum tempo e conhecer de família. Depois fiquei sabendo que tinha um negócio do marketing digital, mas a gente nunca chegou a conversar sobre isso direito. E aí, o ano, mais ou menos, começo desse ano, finalzinho do ano passado, começo desse ano, eu comecei a buscar novos horizontes, comecei a buscar algumas coisas diferentes. E aí o marketing digital surgiu como sendo assim, uma coisa nova, era totalmente novo para mim. Assim, eu sou da área de finanças, minha formação é finanças, eu sou diretor financeiro, mas me chamou a atenção pela possibilidade de impactar as pessoas. E aí conversei com a minha esposa, né? A gente sabe que quem manda em casa é a esposa, todo bom casamento tem essa regra. E aí um dia eu falei para ela, escuta, o que que você acha da gente fazer alguma coisa no marketing digital? Ela topou na hora. E aí eu falei, olha, bom, tem alguém na família que é próximo, vou começar a ouvir, né, falando essas coisas. E aí comecei a ouvir, te ouvir no Saulo, YouTube. segura só um pouquinho que alguém invadiu a sala da live aqui, ó. Olha só. Ah, Deixa eu só pedir pra minha esposa cuidar dele aqui. Ele foi aparentemente fazer uma limpeza. estou no escritório de casa, né? Aqui está um pouquinho fechado, mas se de repente tiver algum problema, é da mesma natureza, né? Algum arrombamento, né? Alguma É, invasão, né? Então tá bom. E é interessante você falar isso, porque por muitos anos eu comecei essa história do marketing digital, né? A gente já se conhece faz muito tempo, desde que eu morava em Londres, antes de morar em Londres, estava namorando a Juliana, a gente sempre visitou muita casa dos pais da Larissa, de vocês exato. moravam em Brasília também, agora não mais, né? Mas vocês moravam. E para mim era sempre muito difícil, não difícil não, era muito alienígena falar o que eu fazia para todo mundo. E ainda mais para o pessoal da família, porque com o pessoal da família a gente sempre tem uma, como é que eu vou dizer? O pessoal da família sempre tem uma, é sempre mais difícil e tradicional, eu diria. É, Porque sério. a família conhece você do jeito que você. A família da Ju conheceu o Érico antes do Érico, né? Então, o Érico, como ele é hoje, às vezes conhecido e tal. Então, essa mudança, quando foi sempre difícil. E eu lembro que eu sempre convidava a mãe da Larissa, né, que é a Celisa, para ir num evento ao vivo meu. Ela é sexóloga, mexe com sexualidade feminina e de casais. E ela falava, toda vez que eu convidava, e ela é uma pessoa super legal e tal, mas nunca dava, assim. Assim, nunca era uma prioridade muito grande, até porque ela escrevia livros, fazia um monte de coisa, o consultório sempre cheio, né, aquela pessoa sempre ocupada, e a gente sempre queria mostrar esse mundo paralelo para eles, para vocês, para eles, e ao mesmo tempo tomando muito cuidado, porque algumas pessoas não entendem, né? Eu não sei como é que vai ser com você aí, com a família, mas agora que você entrou no mundo paralelo, talvez não seja mais fácil, que agora tem dois loucos na família, né? É. Na, E na, olha, na quando família eu por parte da comecei, minha esposa, né? Então, quando eu mas comecei a te ouvir no YouTube, comecei a ver a fórmula, ver o marketing. A impressão que a gente tem é essa mesmo, né? Eu adoro Matrix, então a impressão que a gente tem é que está entrando naquele mundo assim, fora do normal.
Mas por alguma razão, a maneira como foi apresentado começou a fazer sentido, porque não é só uma coisa de você, eu quero fazer, é sorte. Existe uma metodologia, existe um passo a passo, existe uma sequência, existe um conjunto de regras. É uma receita que você tem que obedecer. E eu acho que uma parte do sucesso que a gente teve, né, com certeza foi esse apego ao fundamento, a Total. como a coisa tem que ser. Quando a gente foi lançar o Haroldo, né, que é a pessoa que desenvolveu, que é um amigo nosso, não sei nem se ele está assistindo, mas ele disse que ia tentar assistir, eu assisti aquela parte do lançamento interno 5 vezes. A gente fez o script, eu assisti, depois olhou, voltei, passei ponto a ponto. E aí a gente pode perceber que realmente é um negócio que foi muito amadurecido. Então, o resultado vem porque, efetivamente, é uma receita testada. Agora, é uma receita que você tem que fazer do jeito. É, A química tem que ser perfeita. Se você botar um ingrediente a mais, um ingrediente a menos, vai explodir, não vai sair do jeito que precisa. Tem que seguir muito a risca. E esse foi um compromisso que a gente teve. E eu acho total. que boa parte do resultado vem disso. Viu? E deixa eu só voltar um pouquinho, né? Só para contar um pouco da história, né? Porque as pessoas podem achar que eu fui lá, fiz o lançamento para vocês, que não aconteceu, mas a gente vai chegar lá. Mas o que aconteceu foi que eu lembro que um dia a Juliana falou assim: ó, a minha prima Larissa, a Juliana gosta muito da Larissa, né? Eles têm um contato muito grande com ela, com o Daniel. É que vocês têm que entender, gente, que vocês estão me escutando. A Juliana deve ter umas 77 primos. Eu não sei se Realmente, a 77 família é da nossa muita esposa é um coisa. negócio. Na hora de tirar foto que junta a família inteira, parece uma torcida de time de futebol. É tipo isso. Então, assim, tem os primos que ela tem mais contato naturalmente, tem os primos que elas têm menos contato, até pela distância, até por afinidade, alguma coisa assim, mas ela sempre teve muito contato com a Larissa, não sei, elas até desde cedo. Então, a Juliana liga e falou assim: ó, cara, o Saulo tá interessado, o Saulo e a Larissa estão interessados nessa parada do marketing digital. E eles estão a fim de conversar comigo. E aí, o que aconteceu? Geralmente, um dia que se vocês forem comer aqui em casa, basicamente a regra da casa é o seguinte: se o Érico cozinha, é churrasco, não tem outra. Se a Juliana cozinha, é peixe. A Juliana gosta de peixe. E ela falou assim: mas eu vou cozinhar para eles. E aí o Saulo e a Larissa pegaram um avião de São Paulo, vieram para cá. Inclusive tem família aqui também, né? Tem o meu outro primo da Ju que mora aqui. E a gente almoçou. E nesse almoço, eu expliquei mais ou menos o que era a fórmula de lançamento de uma maneira de responder perguntas. Até então, eu não sei nem se você já sabia que produto lançar. Você já sabia? Não. Nada. Naquela visita, isso foi em março que a gente fez essa visita, a gente estava interessado em entender um pouquinho esse mercado, inclusive a gente estava pensando até numa coisa totalmente diferente na área de finanças. Era alguma coisa assim que a gente estava na cabeça que queria, mas não tinha o produto fechado, não tinha nada Total. definido. A gente estava querendo assim, olha, ver se faz sentido alguma coisa que a gente está pensando, mas principalmente entender esse mundo, né, E do que é o marketing digital. você lembra das ideias que surgiram do almoço ainda? Não, tem um Algumas? que foi até interessante que ainda está aqui no parking lot. A gente chegou a falar de desenvolvimento pessoal, finanças, a gente chegou a falar de tanta coisa, mas assim, não tinha nada definido naquela dia da visita. A gente falou das suas paixões, né? Tem a finança que é aqui que você faz como profissão, é diretor financeiro de uma grande empresa. Aí tem outras paixões, você é cheio de paixões, tinha pão, né? Que você faz pão de fermentação natural. Surgiu essa também. E, enfim, a gente falou muito disso, mas eu não lembro de sair dali batido o martelo com nada, não. Foi uma conversa, foi um peixe que a Ju cozinhou, a Juliana cozinha. O que aconteceu é que eu fiquei tão empolgado assim, com o fechar na minha cabeça que o negócio funciona, que eu comecei a falar com as pessoas. Comecei a falar sobre marketing digital. E acho que eu estava tão empolgado que quando eu falava, eu encantava a pessoa. E ela ficava interessada. E Porque eu tenho um grande amigo. você estava encantado, né? E eu tenho um grande amigo meu, que é o Haroldo Dutra Dias, que é um cara que tem um nível de espiritualidade assim, ele tem um trabalho muito grande, já trabalha há muito tempo, mas numa coisa muito específica, que era a construção de audiência, de entregar valor para as pessoas. E a gente tinha um trabalho na época que a gente faz ainda, né, tradução da Bíblia, do Novo Testamento. Cara, E a mas a gente, gente, ontem à noite, né? Porque você estava em Brasília, eu estava comemorando
adiantadamente o meu aniversário. Então, É, e ele falou assim, a gente estava traduzindo a Bíblia. Mas eu falei, cara, não precisa traduzir, porque tem ali na Saraiva. Porque como e assim é, eles estão traduzindo a Bíblia se a Bíblia já foi traduzida? esse é um negócio interessante, porque a maioria das traduções que tem em português são traduções de traduções. É alguém que traduziu do grego ou do hebraico e aramaico para o francês, ou para o inglês, ou para o alemão, e aí alguém pegou essa tradução de um outro idioma e aí traduziu para o português. E aí você tem muitos problemas, porque é uma tradução de uma tradução, às vezes você não pega as nuances. E o trabalho que o Haroldo fazia, que a gente começou a fazer junto, é de traduzir direto do grego. É pegar de fato a língua original onde os textos foram escritos e aí fazer essa tradução para o português. E aí o resultado é diferente, porque é como se você pegasse um livro escrito em inglês, que traduziu para o francês, e do francês para o português. Não é a mesma coisa de você ir direto no idioma original. Você Claro, entender a cultura, o significado, e a língua é uma coisa muito viva, muito dinâmica. Então, claro. essa é um... E E aí, aí a gente conversando um dia, sobre, a gente estava numa reunião que a gente fazia por Skype falando sobre isso. E aí surgiu o assunto do marketing digital. Ele também falou: olha, eu estou pensando em alguma coisa. Pô, gente, não é à toa. Aí peguei um avião, fui para Belo Horizonte. A gente ali esboçou alguma coisa, surgiu algumas ideias na área da meditação, num curso de desenvolvimento pessoal. Aí começamos a trabalhar. Isso foi começo de abril desse ano. e Ele olha, estava é muito. lançando um livro, Segura na um época, que pouquinho. era um livro chamado A Bússola e Leme. Não, segura só um pouquinho que eu vou fazer uma intervenção didática. Então, o que acontece? Você sai daquele almoço, entra para a fórmula, começa a expandir a mente, começa a falar. E tem dois jeitos de fazer a fórmula, né? Você pode lançar o seu expertise, né? Você tinha alguns, fazer pão, entre outras coisas, você gosta muito de cozinhar. Você tem também o expertise natural de anos no mercado financeiro. Mercado financeiro não, como diretor financeiro, que é diferente, né? De uma grande multinacional. Então, você tinha várias coisas e, ao mesmo tempo, você começa a falar com pessoas que têm expertise. Esse cara que estava fazendo esse trabalho para você acaba curtindo a ideia da possibilidade do projeto, você viaja para lá, começa a esboçar. Então tem dois jeitos de as pessoas que fazem o 7 em 7, o 6 em 7. Você pode fazer com você ou você pode lançar outra pessoa também. Porque nem todo mundo tem o conhecimento de fazer um 6 em 7. Nem todo mundo está nessa live aqui. Nem todo mundo está se especializando, está empolgado. Né? Então, é muito isso. E aí você começa a esboçar, e aí você falou que ele estava lançando um livro. Como é que foi isso? Era um livro físico. De E aí a gente verdade. falou assim: pô, hã? Livro que você pega de papel. Livro, livro. Eu até um exemplar dele aqui. Ah, pega aí. É um livro assim, é esse livro. Que massa. Era esse ou era um tipo esse? E esse livro, quando a gente começou a conversar, já estava pronto. A gente falou assim: poxa, vamos aproveitar o lançamento do livro físico para criar alguma coisa e começar a construir lista. Porque o Haroldo não tinha lista na época construída. E aí a gente fez um. Engraçado que a gente tentou utilizar o máximo possível o fórmula. Então fizemos duas lives, uma falando sobre a oportunidade, depois falando da transformação que a pessoa podia fazer, e aí já dando a questão do livro, mas como era um produto, era mais simples, né? E aí esse primeiro lançamento foi muito legal, fizemos um 6 em 2, Uau! deu, E deu aí, você fala, o seu primeiro lançamento foi 100 mil reais, mais de 100 mil reais de venda de livro, de papel, certo? papel, Em 2 dias. 2 dias. E A gente muita gente fala, fez, Érico, a fórmula de lançamento funciona para produtos físicos? Funciona também. Tem uma logística cara, diferente, tem uma parada diferente, mas ela funciona também. E claro que não é o grande potencial dela, né? Ela não atinge seu ápice de potencial no meio híbrido, né? No meio digital e físico. Ela tende a atingir o seu ápice do seu potencial no meio puro digital, que aí a gente vai falar sobre isso. Mas, enfim, um lançamento de um livro fazendo 6 em 2 dá confiança, não dá? O Haroldo falou, opa, essa parada funciona. dá. E uma coisa que a gente percebeu é que realmente, assim, quando Ah, você respeita eu as regras, deixa eu só deixar uma coisa bem clara. Gente, eu não falei, eles não me mostraram, eu nem vi esse lançamento. Então, apesar da não, gente ter essa proximidade, o Érico cheio de projetos, eles também, e eu não fiz o lançamento, nem vi o lançamento. Então, nenhum dos lançamentos
feito por mim, é que as pessoas acham, né? Porque é família e tal. Às vezes acontece de eu conseguir ajudar, mas nesse caso, só por 100% de integridade, zero, nada, zero por Zé, cento de intervenção. Então, acho o que assim, Saulo fez sozinho. a única coisa que você ficou sabendo foi quando a gente avisou. Fizemos o 6 em 2. Foi só Total, isso. cara. Eu falei, uau, que massa. É. Mas olha, foi um desafio. O desafio do produto físico, ele tem um desafio adicional por conta da logística, da entrega. A gente tinha feito uma campanha de dar os exemplares autografados, então foi muito legal. Mas aí depois a gente falou assim, não, agora vamos para produto digital mesmo. E aí fizemos um segundo lançamento de um e-book, aí um e-book mais simples, focado em meditação, mas um passo a passo, um valor menor, também com o objetivo de construir lista. Uma coisa que eu aprendi também é que você tem que ter visão de longo prazo. Você não pode querer fazer uma coisa agora para ter o resultado imediato. Às vezes você dá um passo, mas para lá na frente você dá a jogada final. Quem joga xadrez, eu gosto muito de xadrez, é aquela movimentação de posicionamento para aí depois você fazer a movimentação para tentar ganhar o jogo. O checkmate, né? É. E o lançamento ele tem diferentes objetivos. Esses dois primeiros foram muito legais por conta do resultado financeiro. O segundo não deu um 6 em 7. O valor era pequeno, apesar de a gente ter feito uma venda muito grande de e-book, o valor fica abaixo de 100 mil. Mas o que foi legal é que a gente foi construindo lista. Foi construindo lista, foi preparando a audiência. E aí depois, para o terceiro lançamento, a gente gravou o curso. O Haroldo, inclusive, gravou o curso. Pouca gente sabe disso. 2 dias antes de fazer uma cirurgia de joelho. Nossa, Então, ele estava gravando o curso, aí parava 15 minutos, colocava a perna para cima porque estava doendo, aí gravava a próxima aula. nossa. Foi uma maratona. Como é que chama o curso? Eventualmente que fez. Chama, o curso é um curso de desenvolvimento pessoal na área de autoconhecimento e meditação. Trabalhando a Autoconhecimento. parte de potenciais humanos, cada pessoa tem o seu potencial, mas as pessoas às vezes não sabem qual que é o seu potencial. Uma parte de gestão das emoções, que as pessoas às vezes acham que tem que controlar a emoção, e a emoção você não controla a emoção, você usa a emoção certa, na situação certa. Então tem a hora de estar triste, tem a hora de estar feliz, tem a hora de estar um pouco mais irritado, tem a hora de você usar essas emoções. Uma parte de propósito também, dos setores da experiência, onde a gente está, casa, trabalho, sociedade, espiritualidade, e depois uma parte de meditação também, porque a gente acha que a meditação é algo muito importante para complementar esse desenvolvimento pessoal, esse autoconhecimento. E aí foram gravadas 36 meditações e mais 6 meditações para começar o dia e para terminar o dia. Que legal. E a gente vai falar o Insta do Haroldo para quem quiser até se interessar e quem sabe procurar saber um pouco mais. E o nome do curso em si chamava? Você chegou a colocar o nome? A gente colocou autoconhecimento e meditação. Show de bola, autoconhecimento e meditação. Bom, estamos aqui voltando, o Haroldo gravando o curso com o joelho prestes a operar o joelho. Então, enfim, quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa, ele queria, ele fez acontecer. Podia ter dado essa desculpa, provavelmente você teria comprado, mas ele fez acontecer. E como é que foi o lançamento? Você fala que você viu o Fórmulas, assistiu o módulo do lançamento interno, que é esse lançamento da segunda marcha do lançamento, vamos dizer assim. Você fala 5 vezes, é 5 vezes mesmo? Como é que foi isso? Não estou exagerando, assim, quando a gente pegou, falou assim, olha, a parte da oferta está montada e tal, vamos olhar o lançamento interno. Eu assisti uma vez, assisti duas, aí montamos a estratégia de lançamento, o que teria os e-mails. Depois de fazer, a gente eu voltei de novo, assisti uma terceira, uma quarta, e antes de a gente começar o lançamento, assisti uma quinta vez para ter certeza de que não Total. tinha esquecido nada. E E a aqui, equipe participou disso, né? que massa. E aqui eu vou fazer outra intervenção didática. Gente, nada acontece muito por coincidência. Nada acontece. Nada acontece muito por coincidência. E nem por sorte, quantas pessoas acreditam que é. Eu acho que sorte tem o seu fator. Ele, eventualmente, num plano estatístico, a sorte tem às vezes que você faz um pouco mais, um pouco menos. Mas no longo prazo, sorte é uma variável que tende a desaparecer. Mas eu vejo coisas interessantes. Quando a pessoa, vocês que estão me assistindo, e vocês que estão me assistindo ou dentro da comunidade, ou lá fora, vocês vão tentar pular etapas da fórmula de lançamento. E se vocês tentarem pular,
tá tudo bem. Eu também tento pular às vezes. Não é que tá tudo bem. O resultado não necessariamente vai mais vir. Mas eu entendo você. Inclusive, Saulo, eu tô fazendo um curso de meditação agora. Tô fazendo um. Tava entrando muito na meditação e tô fazendo um. E aí, num módulo desse curso, tem um módulo que é meditação. Você desenvolveu sua percepção em qualquer lugar, em qualquer hora. Ele introduz o conceito de você poder estar andando e meditando, desde que você use o andar como um instrumento de presença, né? Enfim, não quero entrar muito a fundo, não. E aí eu vi a teoria e achei super interessante. Não sabia que você podia meditar andando, né? Vai saber, né? Segundo aquele cara podia. E aí foi massa. E aí eu vi, achei super interessante, estimulante para o meu cérebro, fazia sentido, fiz um exercício, né? E aí o cara falou assim, antes de você passar para o próximo módulo, o tutor do curso, né? Inclusive é online, antes de você passar para o próximo módulo, pratique essa meditação por 70 minutos, intermitente, né? Acumuladamente 70 minutos. E adivinha se eu queria praticar por 70 minutos? O cara tava falando para eu fazer, e aí e ainda a plataforma de curso dele pergunta: antes de você passar para o próximo, você praticou? E eu tava ali, eu queria saber mais, e eu cliquei que eu pratiquei e fui para o próximo. Quando eu fui para o próximo, eu me vi a jornada que os meus alunos vivem. Pela primeira vez eu reentendi por que as pessoas cortam. Eu queria satisfazer aquela vontade de entender mais, mas eu falei para mim mesmo, se eu fizer isso, eu vou estar fazendo o que todos os meus alunos, todos não, muitos dos meus alunos fazem, e por eu estar presenciando isso dia após dia, que eles não atingem o resultado, porque pulam etapas, porque aparentemente eles acham que não é tão importante. Por exemplo, será que é tão importante assim eu meditar 70 minutos antes de ir para a próxima fase? Na minha cabeça, será que eu não posso pular? Mas assim, o cara que deu o curso botou aquilo ali, não é à toa. E eu paguei por aquele curso. Paguei com o meu tempo e eu voltei. Tá? Eu voltei atrás. Hoje eu fiz 40 minutos, né, dessa parada. Eu fui andar logo de manhã cedo. Falta 30 para eu passar para a próxima fase. E por que eu estou contando essa história? Porque isso acontece comigo também. E você que entrar na fórmula de lançamento, se não tiver uma atitude bem parecida com o Saulo, de assistir 5 vezes, de tentar encontrar os próprios furos do lançamento, as chances são que você vai tender, e o mais louco, vai tender a funcionar menos. Não é à toa que esse lançamento chegou onde ele chegou. Esse tipo de approach, né? Esse tipo de atitude é a atitude de um faixa preta. Então você tinha uma atitude de um faixa preta sem ter a faixa preta. É engraçado isso. É interessante, Érico, você está falando de meditação, só aproveitando, essa questão da meditação no momento em que você está, é exatamente o que o Haroldo trouxe de inovação para o modelo, para o curso que a gente está lançando. Tem Uau! até a parte do CPL3 da meditação, que ele fala assim, olha, eu vou te ensinar a meditar lavando louça, eu vou te ensinar a meditar caminhando, porque meditação é estado de presença, e é esse o exercício que a gente tem que fazer. Eu fiz meditação transcendental, fazia durante muito tempo, mas parece que é sempre aquele negócio de você desligar a mente ou você desfocar dos objetos que passam. Mas o que foi legal do curso, e que o Haroldo trouxe isso, é meditação é um estado de presença aonde você está. É ali que você tem que estar presente e é aí que acontece a mudança. E quando a gente fala de resultado, né, do lançamento, a gente buscou muito uma integração da equipe também em torno daquilo que é o Ó, core. vamos falar disso então primeiro. Acho que é legal falar. Falando só do resultado do lançamento, ele fechou o carrinho quando? Fecha amanhã. Fecha, mas então daí não fechou. E ele bateu Não, mais de R$ 1 milhão de vendas no primeiro dia, é isso? primeiro dia, a gente hoje já está com mais ou menos 1,5 milhão. E Uau, aí pode ser que a gente chegue no final com. cara. É engraçado porque teve uma coisa que você tinha falado num dos vídeos e eu não entendi. Diz que se o lançamento for muito bem articulado, a maioria das vendas ocorre no primeiro dia. E a gente viu isso acontecer. E aí? Depois, agora com a escassez, a gente pegou os 3 e-mails lá direitinho, simples, objetivos. A gente percebe isso aumentando um pouco.
mas realmente a maior parte do resultado vem no primeiro dia se o lançamento estiver bem estruturado. Se ele estiver bem estruturado, é um bom sinal. Inclusive, o segundo dia ser pior que o primeiro não é um mau sinal. Na maioria das vezes, quando o pessoal, meu Deus, eu faturei 1 milhão agora e no segundo dia nem uma fração disso. É porque você estruturou perfeitamente esse lançamento. Não perfeitamente, mas com muita maestria esse lançamento. Você estava falando do faixa preta, Érico, uma coisa que assim, aí para mim, né, pessoalmente, uma coisa que a gente foi, assim, foi uma questão de valor para a gente é humildade. Quando a gente está entrando no marketing digital, principalmente para mim, né, eu sou diretor, conheço muita coisa, mas eu tive que colocar na minha cabeça o seguinte, olha, aqui eu não conheço. Então não adianta ir com arrogância, não adianta dizendo que eu sei, que eu faço, porque. E muitas vezes eu vi isso, às vezes a tendência de você pegar uma coisa que faz parte do seu background, assim, não, mas é assim, e tentar colocar, e às vezes você tem que parar e falar assim, não, peraí, aqui eu sou bebê, aqui eu sou uma criança, não adianta tentar trazer e enfiar o que eu sei aqui, porque é outro jogo, as regras são diferentes, a abordagem é diferente. Você precisa ter humildade para poder entrar nesse jogo, sem fazer com que o seu background, que te levou a sucesso numa determinada área, te atrapalhe quando você entra num mercado diferente. Eu acho que isso é para a vida, né? Não é Total. só para o marketing digital. É que Qualquer empreendedor novo, né? ou ego, né? É, o ego te faz achar que não, eu tive sucesso, então vou fazer assim, vou montar desse jeito, mas não é Total. por aí. Muito mais cuidado com o ego, galera. E com o seu background, ou expertise, que ele intensifica o ego. Agora, e aí? Você montou uma equipe. Como é que foi isso? Qual foi a sua decisão? E por que você fez isso? Aí, em março, era você e sua esposa. Em abril, meio que o Haroldo estava junto. E aí, como é que foi para esse lançamento? Qual foi o seu pensamento? E que equipe que você tem? Durante o processo de lançamento do livro, durante o processo de lançamento do e-book, a gente foi percebendo a complexidade e a gente foi trazendo pessoas. E aí pegamos duas pessoas que estão no Espírito Santo, o Haroldo está em Belo Horizonte junto com a esposa, eu estou em São Paulo, e o nosso suporte, o gestor de suporte, está na Austrália. De verdade mesmo. De verdade, está na Austrália, e as pessoas que trabalham com ele estão em Goiânia, que é perto de Brasília. E aí a gente foi montando uma equipe, e para que essa equipe? Para cada um ter um papel aonde a gente acha. Foi uma coisa que eu percebi, tem lançamento que pode não dar certo, porque tem pedra no meio do caminho. Não é porque a água não é boa, não é porque tem pressão, é porque tem pedra no meio do caminho. E a gente foi pegando essas pedras, aprendendo com os dois primeiros, falou assim, olha, isso aqui tem que tirar. Então tem que ter um suporte, então tem que ter a parte de tráfego, que é fundamental para um lançamento desse tamanho, tem que ter a parte de e-mail marketing, de você ter tá mandando os e-mails na hora certa, do jeito certo, com a copy o mais acertadamente elaborada possível. E a gente foi montando a equipe para isso, para ir resolvendo os problemas que a gente foi identificando nos dois primeiros. E aí a equipe hoje são 6 pessoas diretamente, né? Mais 3 pessoas que estão no suporte específico para ensinar os alunos a entrar, porque às vezes tem dificuldade, mais a parte de acessar mesmo o Hotmart, fazer a compra. Total. Isso que você já antecipava muitos clientes, mais de 1.000 clientes, né? Eu imagino que você deve ter mais de 1.000 clientes. E, claro, lançar e vender a primeira parte, mas você precisa entregar com para esse pessoal e dar o tipo de serviço que eles merecem, né? Então, enfim, por mais que o digital seja escalável, sim, ele é muito escalável, né? Mas ele precisa, dá para fazer tudo sozinho, se você quiser, mas eventualmente fica muito difícil se você quiser ter vida, né? Então, principalmente para um lançamento desse porte, dessa magnitude. Então, que legal. Massa, massa mesmo. Então, ó, eu queria aproveitar e se você pudesse dar uma dica. Agora, você é um dos, eu queria, primeiro, vamos lá, organizando o pensamento. Gente, é incomum e atípico uma pessoa fazer tal resultado tão rápido. É incomum e atípico. Eu gosto de falar isso para vocês não terem expectativa que vocês chegarem lá. Contudo, dito isso, não é tão estranho para mim ouvir tal resultado com uma pessoa que tem esse mindset que o Saulo tem. Que parece simples para ele, mas Saulo, nem todo mundo tem esse mindset. Focar no básico,
entender, ter a humildade de voltar a ser a faixa branca, de seguir as instruções como elas são dadas, não como você acha que elas são dadas. E eu falo até dessa dificuldade minha de fazer isso, né? Eu estou aprendendo a meditar no momento e tenho também essa dificuldade porque eu sou um ser humano e me policio e, enfim. Mas não é, pela narrativa, não é, não é tão estranho. Inclusive, quando a gente almoçou, naquele dia, eu senti essas notas. Falei assim, cara, ele tá na mentalidade certa. Uma hora, o que eu falava pra Ju é, ó, uma hora vai acontecer. E eu ainda falava, nossa, a família Meirelles vai conhecer o 6 em 7, né? O lado da família Meirelles, né? Meirelles, ou, enfim, o lado da Ju. E eu fiquei super feliz com isso. E como é que a família vê isso, Saulo? O pessoal Olha, que acha estranho, não acha estranho. Como é que é isso para sua família? Porque você é, sim, um executivo aí, financeiro. Como é que eles veem nessa parada? olha, o pessoal não acredita, quando a gente Você fala... fala, você fala, mas o pessoal tem dificuldade, porque é tudo muito novo. E como a maneira de se abordar o mercado, ela é diferente, ela não é trivial, não que ela não seja, ela é muito estruturada, mas ela não é o que as pessoas estão acostumadas a ver. Acho que a gente tem uma geração que acostumou a ver aquele marketing de esperança, né? Marketing é você oferecer um produto e ver quem compra. E não ver o que é levar o cliente até a decisão de compra, tendo cuidado de seguir uma rota cuidadosa para que ele não tropece, para que a estrada seja planeada com muita integridade, porque você coloca ele lá, mas a decisão de compra é dele, mas você prepara para ele sentir o benefício, né? Eliminar as objeções, a gente fez a lista de objeções, fizemos a lista de gatilho mental. Eu tenho na minha agenda lá, na parte final, assim, quais são os gatilhos, como é que eles são estruturados. Então, mas é difícil o pessoal acreditar. É difícil. Quando a gente fala, dá os parabéns, mas fica assim. É mais ou menos como você dizer assim, olha, eu vi um disco voador. Parece que não aterriza, né? Parece que a pessoa pega, mas ainda não aterriza. É, mas é muito bom, mas eventualmente eu acho que isso acontece na família numa observação mais pontual, porém acontece nas comunidades também. A gente, e é por isso que eu criei o evento do Fórmula de Lançamento, o 678, que é esse evento para alunos. Porque é um dos únicos lugares onde você vai ter milhares de pessoas de verdade que falam a mesma língua, acreditam no 6 em 7. Inclusive o Saulo vai estar lá, que eu sei que ele vai. E a gente, claro, falando de técnicas que estão funcionando, né? A gente fez um grande estudo nesse ano de 2018 em 512 empreendedores. Foi um estudo que a gente fez, de verdade, onde eles faturaram 70 milhões durante esse estudo. Do zero, alguns do zero, outros não, tá? Então a gente pegou um diverso leque de pessoas. E nesse estudo a gente acompanhou de pertinho, do jeito que um cientista nutricional vai acompanhar a dieta de alguém, se ele quer estudar alguma coisa sobre, enfim, o que a pessoa está comendo, ele tem que acompanhar a dieta toda. E a gente acompanhou esse processo inteiro. E é incrível, a gente aprendeu muita coisa. Então, nesse evento ao vivo, eu destilo tudo que eu aprendi com esses 512 lançamentos, não com os meus lançamentos, isso eu já tô, né? Eu já falo muito dos meus lançamentos, mas a gente vai mostrar muito do que aconteceu nesse estudo, do que está funcionando. Então, tem muito dado técnico, tem o dado de evento, claro, você está lá, você vai encontrar o Érico, você vai encontrar provavelmente o Sal, se você tiver sorte de topar com ele, e outras, a Fio vai estar lá, então as outras pessoas que estiveram aqui, com certeza, eu acho que com certeza, eu não cheguei a perguntar, mas todo ano eles vão, então você vai ter a chance de encontrar ele e centenas de outras pessoas. Saulo, cara, obrigado, você Cara, está eu que agradeço. generosamente dividindo os seus resultados, o seu método, o seu jeito de atingir a coisa. Eu que agradeço, Érico. Vai ter 1.000 pessoas lá no palco que conseguiram esse resultado, porque é seguir um caminho, né? Se você tem disposição, o problema é só tempo. E tempo a gente tem. É só fazer direitinho que uma hora chega. Eu, quando eu procurei, sinceramente, cursos de meditação em português, não achei nenhum. Assim, que eu me tivesse afinidade, né? Acabei procurando fora. Mas que bom que a gente está tendo agora no Brasil.
né? Então, muito Tá. legal. Vou procurar. Já vou sair daqui e já vou entrar no Instagram. Olha, e abraço, Saulo. Obrigado mesmo. Abraço, viu? Show de bola. Até mais.